Eu assisti a uma apresentação em Londrina, minha cidade, eu tinha 10 anos, eu saí de lá com 13, num ginásio de esportes, que é o pior lugar para fazer uma apresentação. Uma acústica terrível, quente. Do José Vasconcelos. Sim. Eu tinha 10 anos. José Vasconcelos é considerado por nós, comediantes, como a primeira semente de stand-up comedy. Porque ele já fazia uma coisa mais one-man show. Isso, porque ele tinha os áudios, ele falava, mas eram histórias que não eram piadas, eram histórias... Onde está José Vasconcelos? Em mim. O menino de 10 anos de idade, que agora tem 67, carrega José Vasconcelos desde aquela época. O número de vezes que eu me encantei com duas coisas... Primeiro, as risadas que dei por algumas imitações dele. Segundo, a admiração de ver alguém que dentro de um espaço que não era assim tão favorável, né, a uma apresentação, conseguiu levar adiante, conseguiu modular a voz. Fiquei prestando atenção em como é que ele fazia para não dar eco. Né? Pois bem, há mais de 10 anos eu fui fazer uma palestra um dia num antigo ginásio de esportes que não existe mais em Porto Alegre, que era, né, o ginásio de esportes do Grêmio. Eu sei que você tem outro tipo de adesão. Eu tenho, né? Eu não lembro nem do nome. Antes do estádio, né, você tinha o Gigantinho de um lado e tinha um outro espaço. E foi o maior depois público fizeram que eu o tive. Tesourinha. O maior público que eu tive na minha vida. Tinha 10 mil jovens do Rio Grande do Sul ali para assistir. Eu nem sabia que existiam 10 mil jovens no Rio Grande do Sul. Eu sei. Uma parte deles está no Rio de Janeiro. Muitos deles foram embora. Outros vão para a Califórnia. Isso. Né? Eles e o Lulu Santos e o Nelson Mota. E uma coisa boa, aliás, ótimo livro que eu li. Foi um dos melhores livros que eu li ultimamente, foi o Nelson Mota. Né? Melhor que da Jane Fonda? Não. Jane Fonda é outra lógica. A Jane Fonda não é a qualidade, é mais o arrependimento e o preconceito. Esse aqui. Meu, né? Tolo. E aí, que você ia imaginar, eu fui falar num lugar que era no ginásio de esportes, que ia ser demolido em breve, como foi, né? E no qual eu tinha que pensar na acústica. Em quem eu pensei? No Zé Vasconcelos. O que ele fazia? Porque quando eu tinha 10 anos, ele soltava a voz, aguardava as palavras reverberarem, e aí ele falava outra frase. Ele aguardava aquilo que pareceria um timing de comédia, em última instância era uma capacidade incrível de comunicação para impedir que eu tivesse um entupimento auricular, né, com as frases em sequência. Isso me levou a fazer algo que até hoje, né, eu não sou um conhecedor da obra e da vida dele, exceto como espectador. Eu, porque também falo e porque também participo de atividades em rádio, eu estico a sílaba final a tal ponto que algumas pessoas perguntam, você é gaúcho? Né? Mas não, sou paranaense. Mas eu estico, e isso eu aprendi vendo ele falar. O Zé Vasconcelos é uma referência. Eu tenho a ideia, talvez equivocada, de que as palavras no final dão uma esticada para pensar na próxima frase. Então, são duas coisas, são dois movimentos. Que eu faço muito isso no palco. Isso, claro, eu também. Devagar. Eu também. Para que eu saiba o que eu vou falar. Exatamente. Né? É a ideia poética da comunicação. E as pessoas se conectam mais com o lento, porque eu tenho condições de refletir. Há dois movimentos nisso. O primeiro deles eu sou professor, eu tenho que ser didático. Okay. E para eu ser didático, portanto, eu ser compreendido, eu preciso fazer com que a pessoa me ouça bem e ela seja capaz de, enquanto eu digo algo, como eu estou fazendo agora, que essa expressão algo, que ela penetre e ela permaneça milésimos de segundos circulando em todas as sinapses que ela coloca. Se eu digo em todas as sinapses, ela não entende, mas se eu digo em todas as sinapses... valorizando? Isso, eu consigo que ela absorva e me dá tempo de dar o passo seguinte no meu raciocínio. Para ser didático, eu preciso encadear, né, reflexões, argumentos, de maneira que a outra pessoa entenda aquilo como sendo um contínuo. Essa é a razão, né, de esticar, né, não só os fonemas, mas especialmente as sílabas, né, de modo que ela vá, e isso dá um ar cantado. Segundo, esse não é o meu sotaque original, né, eu sou caipira, portanto eu tenho a puxada do R, do norte do Paraná. Eu estou na capital paulista há 53 anos, mas você identifica alguém da minha região pedindo para ele dizer uma colher, por favor. Né, que não sairá desse modo. Se original, sairia uma colher, por favor. Né? Então, uma colher, por favor, ela já permite esse tipo de identificação. A leitura, né? O sotaque caipira,
ele é um sotaque que pode ser usado mesmo, ele tem o seu encanto, né, sua beleza. Mas na minha atividade, né, é preciso que, especialmente por fazer palestra, gravar coisas também, fazer rádio e TV, eu preciso ter um modo de comunicação, não que ele seja mais neutro em termos de expressão vocálica, mas que ele seja menos manchado pela origem específica. Nesse sentido, nem eu posso usar o português lusitano original que se usa no Rio, né? Assim como um português fala pois, um carioca fala tomate. O carioca está mais perto do idioma original lusitano. Eu, em São Paulo, estou mais distanciado. Eu estou mais italianado no modo. Pois bem, dando esse passo aí que você pediu. Como eu sou alguém que atua também no rádio, uma das coisas importantes é que você lembre sempre que, diferentemente de um palco, né, em que alguém está ali para isso, quando você está falando, você está dirigindo, ele pode estar estudando, ele pode estar lavando roupa, ele pode estar namorando, ele pode estar tomando conta, né, de uma sala de aula, de uma portaria. Para que a minha comunicação ela seja eficiente, eu preciso estender e repetir. Estender e repetir. Ora, porque aí você presta atenção. Do contrário, isso vai. Diferentemente do palco ou da TV, em que você tem uma atenção de exclusividade, né, a tua atenção, eu não posso, estando na plateia, né, de uma apresentação tua, não estar olhando. Ou lavar uma louça. Isso, exatamente. Não, difícil, né? dificulta. O próprio podcast hoje, quando ele é utilizado só como imagem, ainda que ele exija uma atenção maior. Mas feito como algo que você sai caminhando, né, enquanto está fazendo outra coisa, você ouve, até é possível. Mas para que eu, de fato, seja compreendido, eu preciso ser capaz de cantar. Né? E é por isso que eu faço. Aí as pessoas dizem, mas você usa um sotaque falso. Eu falei, não, eu uso um sotaque conveniente. É o teu sotaque. Aquilo que eu desejo. É um sotaque. Ele não é o meu o tempo todo, esse modo como eu estou. Se eu estivesse mas agora... Mas é algo criado por você mesmo. Tanto que no campo do humor, né, há comediantes que me imitam, né, e gostam de fazê-lo. E o que você acha disso? Eu acho ótimo, porque sempre é uma homenagem. Você não imita alguém, você imita alguém porque ele é ridículo e, portanto, boçal, ou pelo outro lado. Eu prefiro olhar pelo outro lado, certo? Ora, se ele não imita por isso, já é uma questão dele, não minha. Os imitadores teriam que a público dizer, Cortella, não é uma homenagem, eu estou te humilhando. O que eu já vi ótimos imitadores, mas o que eu nunca vi? Eu já vi alguns me imitando à minha frente, propositadamente. Ele não imita a voz, ele pode pegar a caricatura da voz. Tá, perfeito. Certo? A caricatura da voz, tudo bem. O imitador, e eu conheço um ou dois, né, que imita a voz, é porque o cara captura a alma. Aí é outra coisa. Né? Esse ultrapassou e muito. E você sabe que há muitos comediantes que são capazes de... Né, você não reconhece. Outra coisa é a caricatura. A caricatura como a imitação, ela é sempre gostosa, porque aquele é um dos modos como as pessoas te veem. Né? Mas o maior número de imitadores meus tem menos de 18 anos de idade. Né? Mas você tem um público muito grande de jovenzinhos. Você olha o rosto das pessoas que fez as perguntas, são jovenzinhos. Eu recebo muitos recados de pais ou mães assim, meu filho tem 14 anos, ele passa o dia te imitando, ele só fala como você fala. E eu não pergunto se isso é elogioso, né? Mas eu quero que seja, e por isso às vezes eu simulo que é. Boa. Eu uso muito, no humor eu uso muito isso, e é louco, né? Porque tem um cálculo. Muitas vezes eu valorizo aquilo que eu quero que o cara lembre para depois eu fazer um punch com uma piada, ou que vem mais lá na frente alguma coisa que faz ele lembrar de algo que eu disse, ou eu tiro ou eu não valorizo aquilo que é engraçado para surpreender ele lá na frente. É uma matemática. Não, mas e tem que ter muita percepção de tempo. Eu estava lendo um livro que o Jerry Seinfeld lançou agora com as anotações ele dele. Metódico. Uma das coisas eu li até o desfecho, tem 3 linhas, até o desfecho eu não era capaz de imaginar que ele ia dar aquele passo. Ele diz, as mulheres reclamam muito que nós, maridos, ele falava de casamento, nós maridos não prestamos atenção nelas. A minha mulher não faz isso. Acho. Ora, esse modo respirado não é só o timing da comédia, ele é também uma maneira própria, né, dele falar que faz com que eu serei capturado naquele momento. Claro. Então, claro. Rouba a atenção, você puxa para um lado, tira para o outro, tem coisas... Então o sotaque, ele pode sim ser trabalhado,
né, como uma forma de comunicação. Né? Claro.